Fala maleiros, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Na Mala. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre como planejar uma viagem internacional sozinho, sozinha. Pois é, como vocês têm acompanhado, eu tenho feito várias viagens sozinho aqui no canal e eu tenho gostado bastante dessas experiências. São experiências realmente transformadoras que têm feito muito bem para mim, mas é claro, tem alguns desafios, alguns medos, obstáculos. Então no vídeo de hoje do nosso Manual do Viajante eu quero falar mais sobre isso, trazer as dicas para vocês que eu uso nas minhas viagens, que tem dado certo para mim e de repente para dar esse incentivo e essas orientações, digamos assim, para vocês que nunca viajaram, que querem aprender ainda mais a viajar sozinhos e explorar esse mundo sem nenhuma preocupação. Então se vocês quiserem saber mais sobre isso, assistam o vídeo até o final porque vai ser muito especial. Vamos lá! Para começar, eu queria já falar para vocês sobre a importância de se organizar e planejar direito uma viagem internacional sozinho. Quando você viaja com alguém, com uma família, com amigos ou com namorado, namorada, você sempre tem alguém ali como uma espécie de suporte, né? Uma espécie de segurança, porque se alguma coisa der errado, você tem alguém ali para recorrer. Quando você está viajando sozinho, você é por você mesmo, né? Claro que por mais que você tenha o seguro viagem, você tenha contatos de pessoas, às vezes, no destino que você vai, ou mesmo com a sua família, é importante que você faça um bom planejamento. Então, o primeiro passo que a gente tem que começar a colocar na cabeça quando a gente pensa em fazer uma viagem sozinho, sozinha, é realmente o planejamento. É por isso que eu tô aqui, para dar, de repente, para vocês alguns toques, algumas dicas do que eu uso, que deu certo para mim. Então, planejamento é fundamental. O segundo ponto que eu queria discutir com vocês aqui é sobre a importância de viajar sozinho, né? Ou a vantagem de viajar sozinho, sozinha. Quando a gente viaja com alguém acompanhado, seja com o namorado, com a família, a gente sempre está ali tendo que tomar as decisões em conjunto. Você nunca está necessariamente livre para escolher o que você quer. Seja desde o restaurante que você vai comer, ao tempo que você vai passar no determinado ponto turístico, tudo isso você vai ter que discutir com uma outra pessoa. E muitas vezes você vai deixar de fazer aquilo que você quer fazer, que você gosta de fazer, para, claro, não desagradar o outro, seja seu parceiro, sua família. Então, o importante de viajar sozinho é essa liberdade que a gente tem para fazer as coisas no nosso tempo, descobrir os pontos turísticos com mais calma, com mais tranquilidade, com mais leveza. Se você, de repente, faz um planejamento de conhecer 5 lugares naquele dia e você gostou muito do terceiro lugar, você não precisa necessariamente ir para o quarto, para o quinto só para dar o check na sua lista ou porque a outra pessoa está com essa expectativa. Não, você faz tudo no seu tempo. Ou se você, por exemplo, planejou ficar 3 horas num ponto turístico, chega lá, vê que não é nada daquilo, você já quer partir para o próximo. Se você toca com alguém, dificilmente você vai ter essa liberdade. Você vai ter que, às vezes, ficar mais tempo num lugar que você nem queira, simplesmente para agradar a outra pessoa. Então, são várias vantagens de viajar sozinho, sendo que, para mim, a principal delas é essa liberdade que você tem para ter as suas próprias experiências. Mas, claro, existem essas preocupações de você realmente estar bem planejado, bem organizado, para não correr nenhum tipo de perigo, de risco ou de perrengue. Perrengue é claro que a gente vai ter, mas se você tiver mais planejado, você tem menos chances de ter esses problemas durante a sua viagem. Quando a gente fala de viagem sozinho, a gente tem que levar em consideração principalmente o destino que a gente vai escolher. E eu vou dizer aqui com muita sinceridade, dá para viajar sozinho sim para praticamente todos os destinos ao redor do mundo. É claro que tem alguns lugares que se você estiver acompanhado é muito melhor. Por exemplo, eu fiz uma viagem pro Atacama, eu fiz essa viagem com um grande amigo meu e foi muito mais interessante no sentido de que eu estava num lugar extremamente hostil, né, num cenário natural completamente isolado do planeta. Então quando você está com uma pessoa, qualquer tipo de problema que você tiver é melhor. Agora não, Felipe, eu gosto realmente de viajar sozinho ou eu tenho essa vontade. Você pode ir para o Atacama sozinho, mas lá você não vai ficar o tempo todo sozinho. Você vai sempre se encontrar com algum grupo para fazer um passeio durante o dia ou num restaurante à noite. Então você não está necessariamente sozinho. Então observar sempre o destino que você vai é muito importante, porque tem alguns destinos que requerem um pouco mais de atenção no planejamento, um pouco mais de cuidado na organização da sua viagem. Claro que dá para ir sozinho sim para praticamente todo lugar. Eu digo praticamente porque tem alguns destinos que são mais perigosos, mais hostis para qualquer viajante. Isso vale inclusive às vezes para mulheres, para a população LGBTQIA+. Então tem alguns lugares que são mais hostis mesmo. Então nesses destinos talvez não sejam lugares tão interessantes para você ir sozinho se você estiver se enquadrando nesses cenários. Um outro exemplo importante também, se você é uma pessoa com deficiência, você tem que procurar um destino onde você vai ter uma acessibilidade
acessibilidade melhor. Então países mais subdesenvolvidos, digamos assim, você vai ter mais dificuldade. Nos países da América Latina, por exemplo, essa dificuldade é mais presente do que quando você vai para os Estados Unidos ou quando você vai para países da Europa ou até mesmo na Ásia, no Japão, por exemplo. Então, são detalhes que você tem que levar em consideração quando for planejar e escolher o seu destino. Primeira coisa, será que esse destino é acessível? Será que esse destino aceita, né, o meu perfil de viajante? Isso é muito legal, é muito importante que você saiba. Mas, no geral, você consegue sim viajar para qualquer lugar, ainda que sozinho. Claro que levando em conta essas considerações. Outro ponto importante é em relação à segurança. Como eu já falei, você tem que saber se aquele lugar é mais seguro, é mais acessível, se ele é um lugar bom para você viajar ou se é um lugar onde a criminalidade, por exemplo, é muito alta, onde casos, por exemplo, de violência contra a mulher são mais frequentes. Então, nesse sentido, você tem que tomar mais cuidado. Um segundo ponto, claro, que vale para qualquer viagem, não só para uma viagem sozinha, mas também a questão do clima, né? Se você é uma pessoa que gosta mais de aproveitar o calor, o verão, as praias, será que esse destino que eu vou é um destino mais acolhedor nesse sentido? Então, ou será que eu vou para um lugar que chove praticamente o ano inteiro, que é um lugar mais nublado, mais depressivo, digamos assim? Isso tudo você vai ter que se conhecer, fazer uma autoavaliação antes de escolher o seu destino. Porque eu sei que tem gente que às vezes gostaria muito de conhecer, por exemplo, a Inglaterra, quero conhecer Londres, mas de repente você sabe que lá é um lugar onde chove mais, as pessoas são um pouco mais frias. Por mais que existam pubs, hostels, talvez você não vai se sentir tão confortável num lugar um pouco mais fechado. Enquanto que se você for para um lugar de praia, ou um país como a Espanha, por exemplo, que tem um calor humano muito mais parecido com o nosso, talvez você se sinta mais à vontade sozinho num lugar como esse. E claro, também vale a pena levar em consideração o idioma. Felipe, dá para viajar para fora sem falar inglês? Eu diria que sim. Hoje em dia, com os celulares, com os dispositivos móveis, toda a tecnologia, é sim possível você viajar para qualquer lugar do mundo sem falar o idioma. Mas é claro que fica mais difícil. Se você souber o básico, já te ajuda um pouco mais. Mas essas questões são importantes que a gente observe quando a gente vai escolher o destino para a nossa viagem sozinho ou sozinha. Bom, já entendi que eu quero mesmo viajar sozinho, que esse é meu propósito, já escolhi um destino que se encaixa dentro desse meu perfil. O que eu faço agora? Bom, vou começar a ver passagem aérea, documentação, o que eu preciso para ir para esse lugar. Até porque como você está viajando sozinho, você tem que estar com tudo na mão, né? Toda a comprovação de hospedagem, o seu voo de volta, o dinheiro que você precisa para levar, porque você não pode passar por nenhum tipo de perrengue. Imagine você fazer uma viagem, por exemplo, para o exterior, calcular mal ali o seu planejamento financeiro, chegar no seu destino, seu dinheiro acabar, ou você precisar do cartão de crédito, por exemplo, para fazer a reserva de um carro, para alugar um carro, para fazer um passeio, e aí você não tem esse fundo no seu cartão de crédito, e aí você não tem alguém para pedir. Então isso pode atrapalhar o seu planejamento. Vou dar um exemplo bem prático aqui. Eu estava pensando, por exemplo, esses dias sobre uma possível viagem, por exemplo, pela Califórnia, né, pela costa oeste americana de motorhome. Eu fui pesquisar e eu vi que você tem que ir além, claro, de desembolsar uma boa grana para alugar o carro, você tem que ter uma caução, uma garantia no teu cartão de crédito. Porque se der algum problema, eles vão ter de onde fazer essa cobrança. Então você tem que se planejar nesse sentido também, né? Porque se você não fizer isso, digamos que você vá para a Califórnia, você compra passagem aérea, por exemplo, para Los Angeles, chega lá e aí você vai procurar um motorhome e não sabe dessas informações. Você vai ficar sem o motorhome que você pensava, planejava dormir e vai ficar sem hotel, por exemplo, porque para reservar um hotel de última hora é muito mais caro e aí você pode ter uma tremenda dor de cabeça. Então, observar toda a documentação, o que você precisa, visto, comprovantes, o dinheiro que você vai precisar é muito importante. Por isso que eu falei no começo do vídeo que o planejamento nesses casos é mais do que fundamental. A gente precisa realmente estar com isso em dia na nossa cabeça para fazer uma viagem sozinho, porque é você por você mesmo. Por mais que você muitas vezes tenha amigos ou parentes, você vai estar ali sozinho para ter que se virar. Então tudo isso você tem que levar em consideração. No quesito reservas de hospedagens, as dicas são praticamente as mesmas de quando você vai fazer uma viagem em grupo, uma viagem com família. Só que existem algumas pegadinhas. Por exemplo, se você reservar um hotel para 2 pessoas, quando você entrar lá no site, no booking.com, for reservar o seu hotel, escolher para 2 pessoas, porque é automático. Geralmente você
você vai reservar um hotel, ele já coloca para 2 pessoas ali, para um casal. Se você não muda para uma pessoa, você pode ter que pagar mais caro, uma espécie de taxa quando você chega na hospedagem. Isso porque eles têm muitas vezes um valor descontado para quem vai ficar sozinho. Porque às vezes o hotel não tem um quarto para uma única pessoa, no sentido de ter uma cama de solteiro, por exemplo. Ele tem uma cama de casal. E aí o hotel vai ter que estar preparado para isso, ele tem que saber que você vai ficar sozinho e disponibilizar o quarto específico para você. Porque às vezes só tem quarto com camas de casal e aí ele vai deixar de alugar o quarto para 2 pessoas por um preço mais caro para que você fique sozinho naquela cama. Então ele tem que saber disso. Então quando você for reservar o hotel, principalmente observe esse ponto, coloque lá uma única pessoa. Outro ponto importante na reserva da hospedagem é você observar bem, primeiro, a localização dessa hospedagem. Quando você viaja sozinho, você tem que redobrar o seu cuidado em relação a isso. A não ser que você seja uma pessoa muito despojada, desprendida de qualquer tipo de preocupação, é importante que você saiba exatamente aonde você vai se hospedar. Vou dar um exemplo. Se você é o tipo de pessoa que está procurando uma viagem para descansar, para se conectar com você, e você reserva, por exemplo, um hostel ou um hotel em cima de um pub, por exemplo, em Londres, você sabe que você vai ter barulho até mais tarde, gente falando alto, e isso talvez possa tirar você do sério. Sem falar na questão da segurança, né? Quando você vai reservar um hotel, uma hospedagem para ficar sozinho, você tem que observar a redondeza, né? Quais são os bares, os restaurantes, os lugares que estão ali perto de onde você vai se hospedar. Será que é um lugar seguro ou não? E como é que você descobre isso? Pesquisando na internet. A forma mais fácil de fazer isso é realmente observando as avaliações ali onde você está reservando o seu hotel. Então, se você está no Booking, ali mesmo você já consegue encontrar a avaliação dos outros viajantes. Inclusive, você consegue filtrar por avaliação. Então, você consegue selecionar hotéis com as maiores avaliações, as melhores avaliações. Com isso, você provavelmente vai evitar problema de segurança e de conforto quando você for se hospedar. Então, é importantíssimo observar as avaliações e a localização da hospedagem, ainda mais se você estiver viajando sozinho. Bom, se você está gostando dessas dicas, desse nosso bate-papo aqui no Manual do Viajante, já peço para você deixar o seu like aqui no canal, porque isso ajuda demais, faz com que o YouTube entenda que você gostou do vídeo e ofereça esse conteúdo para outras pessoas. Aproveita, se você assiste o canal e ainda não se inscreveu, se inscreve agora mesmo, não custa nada, é rapidinho. Se inscreve agora aí e isso também já me ajuda, faz com que o canal cresça ainda mais, esse projeto possa chegar mais longe. E se você também está chegando aqui agora, claro, agradeço a sua presença aqui nesse vídeo e também já te convido para se inscrever para não perder os próximos vídeos que eu vou trazer aqui no canal. Bom, vamos falar um pouquinho agora do planejamento financeiro. Quando a gente viaja sozinho, como eu falei agora há pouco, a gente tem que ter essa consciência de como que a gente precisa se planejar para uma viagem. E viajando sozinho é importante você se conhecer muito bem. Se você é o tipo de pessoa, por exemplo, que aqui no Brasil gosta de comer em restaurantes caros, de ter experiências sofisticadas, você vai ter que levar isso em consideração no quanto de dinheiro você vai levar lá para fora. Agora, se você é uma pessoa mais despojada, come em qualquer PF por aí, então isso também vai te facilitar a vida no sentido de ter uma viagem mais econômica, uma viagem mais barata. E aí a pergunta que todo mundo faz, né? Felipe, quanto dinheiro eu preciso guardar para fazer uma viagem internacional sozinho? Vamos lá, depende muito. Mas quando eu falei em relação a ter uma viagem mais de luxo ou uma viagem mais simples, você tem que levar isso em consideração, porque já que você está viajando sozinho, eu sempre recomendo, ou faço isso nas minhas viagens, e acho que é o importante, é você levar o dobro do que você levaria para passar um dia aqui no Brasil. Então, se você acha que vai para os Estados Unidos, por exemplo, e vai gastar cerca de $60 por dia, o que é super possível para uma pessoa sozinha, eu aconselharia que você levasse pelo menos $100, $120 por dia, porque aí você vai ter aquela segurança que eu falei, aquela garantia de que se você tiver qualquer perrengue, você tem ali uma sobra, um recurso a mais. E isso é muito útil, porque às vezes você está num lugar, já aconteceu comigo várias vezes, e aí você não acha um restaurante barato, você só tem as opções mais caras naquele horário que você chegou, ou, por exemplo, você não está conseguindo encontrar transporte público, vai ter que pegar um Uber, um táxi, você às vezes acaba gastando mais num dia, mas se você tem essa sobra, no dia seguinte você consegue equilibrar e ter uma viagem muito mais tranquila. Então a dica principal é, pega o quanto que você gastaria naquele destino e dobra o valor, para você ter segurança. Outro ponto que eu não posso deixar de falar aqui é o roteiro. Gente, vocês não precisam fazer tudo aquilo que os blogueiros, os vlogueiros, os criadores de conteúdo estão falando que vocês precisam fazer. Quando a gente produz um vídeo, por exemplo, de um destino, são vários aqui no canal, toda quinta tem vídeo de destinos novos aqui no canal, vocês não precisam fazer tudo aquilo que a gente está mostrando. Vocês têm que preparar o roteiro de acordo com as suas necessidades, de acordo com o
os seus interesses. Vou dar um exemplo. Eu adoro visitar museus. Sempre que eu vou em alguma cidade, eu procuro algum museu bacana para conhecer. Se você é uma pessoa que odeia museu, por que você vai marcar um museu para viajar no seu roteiro, para conhecer no seu dia de viagem? Você não vai fazer essa escolha. Então, quando você vai fazer uma viagem sozinho, sozinha, quando você vai montar o seu roteiro, você tem que pensar naquilo que você gosta. Digamos que você seja uma pessoa que gosta de fazer compras. Então, você vai ter que procurar, para encaixar no seu roteiro, lojas, shoppings, lugares que você vai poder comprar. Ou você gosta de experiências gastronômicas. Você não vai se incomodar, por exemplo, de ficar escolhendo os melhores restaurantes do destino que você quer ir para ter essas experiências de gastronomia. Ou procurar lugares locais que sejam baratos, mas onde você possa comer comidas típicas. Então, essa é a sua pegada. Então, você tem que observar isso quando monta um roteiro sozinho. Não precisa necessariamente copiar o roteiro que você está vendo que alguém fez ou que você descobriu na internet. Não, você pode se adaptar e fazer aquilo do seu jeito. Eu tenho colegas, por exemplo, que não gostam muito de fazer passeios culturais. Então tem gente que às vezes vai para Barcelona e não quer saber sobre a história de Gaudí, sobre a Rambla, sobre a Sagrada Família. Não, ele quer passar o dia na praia, em Barceloneta, curtindo aquela vibe. E tá tudo bem, é o estilo de viagem que você gosta. Eu acho que esse é o ponto mais importante aqui nesse vídeo. Para você ter uma viagem gostosa, satisfatória, sozinho, sozinha, você tem que fazer aquilo que você gosta, porque senão não tem sentido. É como se você estivesse viajando com aquele blogueiro ou criador de conteúdo do seu lado. Então você praticamente não vai estar sozinho. Então essa é uma informação importante. Quando você vai montar o roteiro, você tem que fazer aquilo que você gosta de fazer. Buscar os lugares e as atrações que te agradam. É claro que a gente sempre traz dicas. Se você quiser fazer um pouquinho de cada, melhor. Mas se você quiser fazer uma viagem ao seu estilo, é sempre a melhor saída quando a gente fala de viajar sozinho, viajar sozinha. Felipe, como lidar com a solidão durante a viagem? Será que você não se sente muito sozinho muitas vezes, sem conseguir se conectar com alguém do outro país, sem conseguir fazer amizades? Gente, isso pode acontecer. Você pode chegar num destino e muitas vezes não tá vibrando na mesma energia do pessoal daquele lugar e não conseguir se enturmar com ninguém. Ou às vezes você pode nem estar querendo se enturmar com ninguém. Eu tenho tido várias experiências de viagens solo, viagens sozinho, e eu recomendo demais. Eu acho que é muito bacana você fazer esse autoconhecimento, essa autorreflexão, né? Chegar num destino e ficar se avaliando, avaliando o lugar, observando a vida passar e tendo realmente esse autoconhecimento. Então, quais são as dicas que eu dou para você não passar por esses perrengues ou esses momentos ruins, delicados de se sentir sozinho durante uma viagem solo? Primeira coisa, você tem que estar feliz durante essa viagem. Por isso que é tão importante você escolher o destino certo, estar bem seguro em relação à grana, ao planejamento que você fez, escolher as coisas que você gosta de fazer. E, gente, isso vocês só vão descobrir fazendo, né? Não vai ser na primeira viagem que você vai ter certeza absoluta do que você gosta. Você vai descobrindo isso ao longo do tempo. E quanto mais você vai viajando sozinho, mais você vai se entendendo. E aí você percebe o que te dá prazer. Você percebe que passar, por exemplo, 4 horas dentro do museu vale muito a pena, você não vai se sentir sozinho, porque você vai estar ali entretido com todas aquelas coisas, né? Ter uma experiência gastronômica local, por exemplo, vai te dar muito mais prazer do que você fazer outra atividade. Então, buscar essas coisas que te fazem feliz, que te deixam alegre, vão com certeza tornar a sua viagem mais interessante. Um outro ponto, é claro, buscar se entender também com a sua própria companhia. Levar o teu fone de ouvido, curtir as músicas que você gosta, levar um livro para de repente parar num parque e ficar ali desfrutando daquele momento com você mesmo. E claro, gente, é muito importante também estar aberto a experiências. Muitas vezes você vai viajar sozinho, sozinha, você não vai ter contato com ninguém, mas você vai estar aberto a experiências, a conhecer coisas novas, a explorar coisas diferentes. Então, quando você se sente ganhando conhecimento, adquirindo habilidades, você com certeza não fica preocupado de estar ali, entre aspas, sozinho numa viagem. Agora, na pior das hipóteses, se você tem medo, mas você quer viajar sozinho, a dica que eu dou é fazer passeios, tours, acompanhados de outras pessoas. Um dos lugares mais bacanas que eu uso para fazer esse tipo de marcação de passeio, atrações, é o Get Your Guide. Inclusive, eu vou deixar o link aqui na descrição. O Get Your Guide é um site que você consegue escolher, por exemplo, experiências nos destinos que você vai. Seja um passeio de bike com um grupo, seja um walking tour, um passeio a pé pelo centro histórico, seja aprender a fazer uma culinária típica. Eu fiz isso, por exemplo, na Itália. Eu estava em Roma, marquei com um grupo de 5 pessoas, todos estrangeiros. A gente foi numa casa de um anfitrião local, tudo ali validado pelo Get Your Guide, com a maior segurança.
E aí eu aprendi a fazer massa italiana fresca, olha que bacana. Por mais que seja apenas um momento de 2 ou 3 horas na companhia de outras pessoas, você consegue deixar a sua viagem muito mais interessante. Então assim, no fundo, você nunca está sozinho. Você está sempre cruzando com pessoas e claro, vai depender muito da sua energia, né, de você fazer essa troca, de você conhecer o lugar de um jeito diferente. Mas eu não posso deixar de falar para vocês sobre viajar sozinho e estar tudo bem. Nem sempre você precisa estar se relacionando, trocando energia com as pessoas. Às vezes você só quer ficar realmente no seu canto, curtindo a sua bebida, o seu drink, curtindo aquele momento, aquela energia daquele lugar e tá tudo bem. Essa é a grande graça de viajar sozinho. Você faz o que você quiser, do jeito que você quiser fazer. Por falar em bebida, eu preciso tocar num ponto importante mais uma vez, que é a segurança. Quando a gente viaja sozinho, a gente tem que ficar também, assim como a gente tem que ter o dobro de dinheiro para não ter problema, a gente tem que ter o dobro de cuidado em qualquer lugar. Ah, Felipe, mas eu tô num lugar super seguro, eu tô aqui no Japão, num lugar onde dificilmente eu vou ser assaltado, tudo bem, mas redobre a sua atenção, coloque o dobro de atenção do que você teria em qualquer lugar acompanhado. Porque sozinho é você por você mesmo. Ninguém tá olhando a mochila quando você vai no banheiro, ninguém tá olhando o seu celular enquanto você tá comendo distraído. Então é importante que você redobre a atenção. Na rua, na hora de voltar de algum lugar, em algum lugar mais tarde da noite. Inclusive, se você for uma pessoa que gosta de experiências noturnas, festas, bares, baladas, redobre a atenção. Tenha muito cuidado com a sua bebida, com quem você vai conversar, quem vai se aproximar de você. Eu não estou dizendo para você se fechar e não se conectar com as pessoas, se essa for a sua vontade. Mas a atenção, a segurança é fundamental quando você está viajando sozinho. Claro, bolsa sempre na mão, sempre perto, observando sempre ao redor e aí curtindo, sem neura, aproveitando demais. Até porque quando a gente viaja para fora, o que a gente quer é ter essas experiências, é descobrir esses lugares e não ficar ali neurótico em relação ao que está acontecendo. Mas a segurança é sempre acima de qualquer coisa. Bom, essas foram as dicas, esse foi o nosso bate-papo, um vídeo realmente mais de trocar ideias, para que eu possa compartilhar um pouquinho com vocês de por que é tão bacana viajar sozinho, porque eu tenho feito isso com muita frequência, não tenho tido nenhum problema, claro, levando em consideração esses cuidados, essas atenções na hora de planejar uma viagem para fora, principalmente uma viagem internacional. Agora, uma coisa que eu gosto de dizer, tá com medo? Vai com medo mesmo. Gente, é tão revelador, é tão gostoso quando você chega num lugar e acaba se descobrindo naquele lugar, né, encontrando realmente a alegria, a satisfação de estar fazendo uma viagem sozinho, sozinha. Então vai com medo mesmo, porque é claro que vai dar frio na barriga, na hora do embarque no aeroporto, na hora de fazer o check-in no hotel, tudo isso é novo, porque você está sozinho, como eu falei no começo. Você não tem ninguém ali para te ajudar com isso, é você por você mesmo. Mas é muito legal quando a gente supera esse obstáculo e começa a curtir, a viver a viagem de um jeito super diferente. Para finalizar mesmo, uma última dica, faça tudo com antecipação, tá? Quando a gente viaja sozinho também, se você tiver mais tempo para chegar no aeroporto, para chegar na cidade, você vai ter as coisas com mais calma. Imagina você ter que fazer tudo correndo, sem ninguém para te ajudar e muitas vezes sem conhecer o destino, ou na maioria das vezes. Então, faça tudo com mais tempo, com muita calma, que aí você vai ter uma viagem incrível, eu tenho certeza. Bom, se você gostou desse vídeo, mais uma vez eu peço para deixar o seu like. Eu também vou deixar aqui uma playlist completa com vários vídeos de viagens que eu fiz sozinho, principalmente para a Europa, e que eu tenho certeza que vocês vão adorar e ver como que é gostoso explorar esses destinos de maneira leve, sozinho, sem perrengue, tá bom? Eu encontro vocês no próximo vídeo e, claro, não se esqueçam de que o que for bom, a gente sempre leva na mala, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!